1. O Pantera Negra foi o primeiro super-herói negro da história dos quadrinhos. O Pantera Negra é um dos personagens mais importantes da Marvel, não apenas por sua força e inteligência, mas porque ele foi o primeiro super-herói negro da história dos quadrinhos mainstream. Criado por Stan Lee e Jack Kirby, sua primeira aparição aconteceu em Quarteto Fantástico 52, 1966, onde ele foi apresentado como o rei da misteriosa nação africana de Wakanda. Na década de 1960, a sociedade americana ainda enfrentava grandes desafios relacionados ao racismo e à segregação, tornando a criação do Pantera Negra um marco significativo. Antes dele, os personagens negros nos quadrinhos eram geralmente retratados como coadjuvantes sem grande relevância ou com estereótipos problemáticos. No entanto, o Pantera Negra desafiou esse padrão, surgindo como um líder forte, inteligente e altamente capacitado. Diferente de outros heróis que adquiriram poderes por acidente ou experimentos científicos, T'Challa nasceu para ser um rei e teve que provar seu valor desde cedo. Para assumir o manto do Pantera Negra, ele precisou passar por um rigoroso ritual de desafios físicos e intelectuais. Além disso, ele demonstrava sua genialidade como cientista, sendo considerado um dos personagens mais inteligentes do universo Marvel. A criação do Pantera Negra influenciou diretamente a chegada de outros super-heróis negros ao longo dos anos. Pouco depois de sua estreia, surgiram personagens icônicos como Luke Cage, Falcão e Tempestade, abrindo caminho para uma maior diversidade nos quadrinhos. Seu impacto cultural foi tão grande que, mesmo mais de 50 anos após sua criação, ele continua sendo um dos heróis mais respeitados e inspiradores da Marvel. 2. Wakanda é a nação mais avançada do universo Marvel. Uma das características mais marcantes do Pantera Negra é seu lar, Wakanda, uma nação fictícia localizada na África. Diferente do que se esperaria de um país no continente africano dentro da narrativa ocidental dos quadrinhos da época, Wakanda não é uma nação pobre ou subdesenvolvida, mas sim o país mais avançado tecnologicamente de todo o universo Marvel. Isso se deve principalmente ao Vibranium, um metal extremamente raro e valioso encontrado quase exclusivamente em Wakanda. Esse material tem propriedades únicas, como a capacidade de absorver impactos e vibrações, tornando-o essencial para a tecnologia e defesa da nação. O escudo do Capitão América e a armadura de Pantera Negra são feitos desse metal, mostrando sua importância para o mundo inteiro. Graças ao Vibranium, Wakanda desenvolveu tecnologia séculos à frente do resto do planeta. Enquanto o mundo exterior ainda enfrenta problemas de desigualdade e guerra, Wakanda conseguiu criar sistemas avançados de energia limpa, inteligência artificial e medicina revolucionária. A nação é tão avançada que até Tony Stark, um dos maiores gênios da Marvel, fica impressionado com a tecnologia de Wakanda. Além disso, Wakanda se manteve isolada do resto do mundo por muitos anos para evitar a exploração de suas riquezas e preservar sua cultura. Esse isolamento foi essencial para que eles não fossem vítimas do colonialismo, um tema muito presente na história do Pantera Negra. Diferente de muitas nações reais da África que foram saqueadas por potências estrangeiras, Wakanda se tornou autossuficiente e um símbolo de resistência e orgulho negro. A ideia de Wakanda como uma superpotência oculta foi revolucionária e influenciou diversas outras obras de ficção. Hoje, a nação continua sendo um dos aspectos mais fascinantes das histórias do Pantera Negra, sendo um símbolo de uma África poderosa, independente e inovadora. 3. O Pantera Negra já derrotou vários dos personagens mais poderosos da Marvel. O Pantera Negra não é apenas um grande líder e estrategista, mas também um dos lutadores mais habilidosos do universo Marvel. Apesar de não possuir superpoderes tão extravagantes quanto outros heróis, ele já conseguiu derrotar alguns dos personagens mais poderosos dos quadrinhos. Uma de suas vitórias mais impressionantes foi contra o Surfista Prateado, um ser cósmico com poderes praticamente divinos. Utilizando sua inteligência e habilidades de combate, T'Challa conseguiu derrubar o Surfista Prateado usando apenas sua força e técnica, provando que não depende de poderes cósmicos para vencer batalhas. Outro feito impressionante do Pantera Negra foi sua luta contra o Capitão América. Ambos são considerados dois dos maiores estrategistas e lutadores da Marvel, mas T'Challa provou ser superior em diversas ocasiões. Seu traje de Vibranium lhe dá uma vantagem significativa, absorvendo os ataques do Capitão e permitindo que ele lute em pé de igualdade com o Super-Soldado. Além disso, T'Challa já derrotou o próprio Doutor Destino, um dos vilões mais inteligentes e poderosos da Marvel. Destino é um adversário que já enfrentou os Vingadores e o Quarteto Fantástico, mas ainda assim foi superado pela inteligência e táticas de Pantera Negra. Essas vitórias mostram que T'Challa não é apenas um herói qualquer, mas sim um dos personagens mais formidáveis da Marvel. Seu treinamento, inteligência e uso estratégico do Vibranium fazem dele um guerreiro quase imbatível, provando que ele pode enfrentar qualquer desafio e sair vitorioso.
4. Ele foi casado com a Tempestade dos X-Men. Uma das histórias mais marcantes do Pantera Negra nos quadrinhos foi seu casamento com Tempestade, uma das mutantes mais poderosas dos X-Men. Ororo Munroe, a Tempestade, sempre foi uma personagem forte e independente, mas seu romance com T'Challa se tornou um dos relacionamentos mais icônicos da Marvel. Os dois se conheceram ainda jovens, quando T'Challa viajava pela África como parte de seu treinamento. Durante essa época, eles se apaixonaram profundamente, mas acabaram se separando por conta de suas responsabilidades. Anos depois, eles se reencontraram e perceberam que o amor entre eles ainda era forte, levando ao casamento real de Wakanda. A união entre Pantera Negra e Tempestade foi um momento histórico nos quadrinhos, pois representava dois dos heróis negros mais importantes da Marvel se unindo. Além disso, o casamento trouxe uma aliança poderosa entre Wakanda e os X-Men, tornando o casal um dos mais influentes do universo Marvel. Infelizmente, o relacionamento dos dois acabou chegando ao fim quando Wakanda foi atacada durante os eventos de Vingadores vs X-Men. Como rei, T'Challa teve que anular o casamento, colocando o bem de sua nação acima de sua vida pessoal. Apesar disso, os dois ainda mantêm um grande respeito um pelo outro, e seu romance continua sendo uma das histórias de amor mais marcantes dos quadrinhos. 5. O sucesso do filme Pantera Negra mudou o cinema para sempre. O filme Pantera Negra, 2018, dirigido por Ryan Coogler, foi um fenômeno global, tornando-se o primeiro filme de super-herói indicado ao Oscar de melhor filme. O longa arrecadou mais de 1,3 bilhão de dólares, provando que um elenco majoritariamente negro podia liderar um blockbuster de sucesso. O impacto do filme foi gigantesco, representando um marco na representatividade negra no cinema. Muitos espectadores finalmente se sentiram representados ao ver um herói negro em uma superprodução. Além disso, o filme popularizou Wakanda e o Pantera Negra, tornando-os símbolos de orgulho e resistência cultural. O legado do filme continua vivo, mostrando que a representatividade importa e que o Pantera Negra se tornou um dos maiores ícones da cultura pop moderna. Qual dessas você não sabia? Comente e inscreva-se.